como está sendo passar essa quarentena com os filhos em casa? Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a minha experiência pessoal de como está sendo para mim, né? Toda essa experiência, toda essa convivência com os meus filhos durante essa pandemia, nessa quarentena. Está me trazendo muitos ensinamentos e eu vou compartilhar com vocês aqui durante o decorrer do vídeo e trazendo dicas também, né, de que como funcionou para mim, quem sabe pode ajudar vocês. Nós vivemos muito tempo no piloto automático nas nossas vidas, né? Casa para trabalho, trabalho para casa, escola, atividade e tudo muito corrido, né? Então a gente sempre, por mais atenção, carinho e amor que a gente sempre deu para os nossos filhos, a gente sempre teve aquela rotina muito piloto automático, né? Aí de repente vem essa pandemia e transforma tudo, né? Transforma os nossos relacionamentos, nossas relações com o nosso marido, com os nossos filhos, né? Então, a gente vem de uma criação muito rígida com nós mesmos. Muitas vezes isso vem da nossa criação, de como foi conosco, e muitas vezes essa rigidez toda é simplesmente pelas exigências da sociedade, né? E a gente também vive num momento de uma educação de recompensas e punições para que tudo aconteça certinho, né? Na escola, e em casa, atividades, rotina e tudo mais. Então, há muito tempo, né, a gente vem vivendo sempre desse jeitinho. De repente a gente se depara com isso tudo, né? E essa maneira de educação que existe é tudo tão enraizado na gente, essa busca pela perfeição, que a gente acaba nos distanciando da verdadeira essência das pessoas, né? Nós acabamos nos distanciando da verdadeira essência dos nossos filhos e até mesmo da nossa verdadeira essência, né? Então, o ensinamento que eu estou tendo mais profundo durante essa pandemia é eu conseguir me conectar com a verdadeira essência dos meus filhos, né? Entender a verdadeira necessidade de cada um deles, que é totalmente diferente de um e de outro, né? Porque antes nós tínhamos a mesma rotina igual para os dois, aquela coisa toda, e agora eu tô vendo como são diferentes, né? O que cada um precisa, qual é a carência de cada um, qual é a força de cada um, né? E isso tudo eu só estou conseguindo perceber porque eles estão em casa, né? Eles estão em casa, então é por isso. Porque se eu tivesse continuado naquela rotina que eu estava vivendo até agora, eu sempre fiz tudo, sempre fui muito maternal, sempre fiz tudo com muito amor e carinho, mas o fato de eu estar vivendo muito no piloto automático, eu não estava conseguindo acessar essa verdadeira essência, essa verdadeira necessidade de cada um deles, né? Então, eu me permiti, né, entrar no universo deles, né, nos pensamentos, entender as necessidades, entender que eles precisam do nosso entendimento, do nosso acolhimento, da nossa cooperação, da nossa paciência, da nossa atenção, do nosso amor, dos nossos elogios, que eles precisam que nós empoderamos eles, né? Eles precisam que a gente auxilie eles a ter criatividade para eles se reinventarem, né? Porque eles também estão precisando se reinventar nessa quarentena, né? Não é só nós, porque a gente vê tanto só sobre como nós vamos nos reinventar nessa quarentena e eles também estão precisando se reinventar, esses pequenininhos tão lindos, né? Então isso está sendo muito profundo para mim, eu ver como eles estão conseguindo passar por tudo isso e poder ser uma contribuição para eles, para que eu consiga auxiliar eles nesse processo de se adaptar a essa nova vida agora, que são meses assim, né? De uma maneira mais leve, mais fluida, né? E assim, agora eu vou falar um pouco sobre a questão da maternidade, da mãe, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Essa é uma frase que a gente já ouviu várias vezes, né? Muito, muito bonita essa frase.
E junto com isso vem a maior celebração da nossa vida como mãe, né? E ao mesmo tempo vem um tipo de um luto, porque está morrendo aquela mulher para renascer uma nova mulher, uma mãe, uma nova mãe, né? E é um processo de, como se fosse um renascimento, uma transmutação, uma transformação, o fim de um ciclo, o início de outro ciclo, um rito de passagem. É isso que acontece com a gente quando a gente tem um filho, né? Quando chega um filho na nossa vida, né? Como se fosse um rito de passagem mesmo. É muito transformador, é muito profundo para nós mulheres, né? E até, claro, que para os pais que estão junto, né? E quando a gente nasce mãe, muitas vezes a gente acaba esquecendo de nós mulheres, acabamos deixando ela de lado. Foi comigo, isso aconteceu comigo, né? Eu me deixei de lado totalmente depois que eu tive meu primeiro filho. Demorei alguns anos até me despertar, voltar a me empoderar, né? Me reconectar com a minha verdadeira essência novamente. E eu me deparo também isso acontecendo com muitas pessoas à minha volta, né? Muitas mulheres, muitas amigas, né? Muitas pessoas da minha volta acontecendo a mesma coisa. E parece que vem aquela necessidade, quando a gente se torna mãe, de ser batalhadora, de ser heroína, mãe, salvadora, que não pode errar, né? Que temos que dar conta de tudo, cuidar da casa, estar sempre dispostas, atenciosa, paciente, cozinheira, e além de tudo tá sempre bonita, bem-humorada, querida, né? E a gente exige tudo isso de nós, né? A gente tem que ser aquela super mulher, aquela super mãe. A gente tem uma exigência muito grande. Isso vem automaticamente, eu acho que inconsciente, isso vem muito forte com a gente, né? E daí a gente começa a assumir um papel que muitas vezes a gente esquece da gente, né? Então, a gente começa a ver e começa a ler também muito em livros e revistas como né, a maternidade antes, né, muitas vezes durante a gestação a gente começa a ler muito de como vai ser, né, isso já com aquela questão assim para mim fazer tudo certinho, para mim não errar, né, e daí quando a gente vê que não é bem assim, como a gente leu tudo certinho, a gente acaba se frustrando muito, né. Quando a gente vê que a gente não consegue ser essa 1001 utilidades, a gente também acaba se frustrando um pouco, né? E daí vem muito das frustrações na nossa vida, né? E culpa, né? Acho que mãe não sente aquela culpa de alguma maneira, né? Aquela culpa por não conseguir fazer alguma coisa que gostaria de fazer. Isso é muito profundo em nós, mães, né? Essa culpa, né? Culpa por talvez não conseguir amamentar, culpa por ter dado um bico, ou culpa por não conseguir comer exatamente daquele jeito ou desse jeito, ou culpa por dar algum alimento que não, assim, isso é no início, né? E depois eles vão crescendo e vai vindo outras situações que a gente acaba sempre se sentindo culpada, né? Então é muito forte essa questão da culpa em nós mães, e eu digo para vocês, pessoal, que viver a maternidade sem culpa é algo que a gente tem que exercitar diariamente, porque a gente não precisa se sentir culpada, né? A gente está dando o nosso melhor, né? Não existe assim o certo e o errado, tudo essa perfeição. A gente precisa seguir a nossa intuição, a gente precisa seguir o nosso coração, né? E a gente conseguindo fazer isso de uma maneira que a gente entenda que a gente está fazendo o possível da nossa atual consciência, fica mais leve também. Então isso é um exercício que tem que ser realizado diariamente para a gente não carregar tanto essa culpa em cima da gente, né? E quando estamos vivendo essa maternidade, acabamos também lendo muito sobre assuntos, até mesmo querendo compartilhar um pouco com outras mães, tudo isso de um lugar para também não errar, né, como eu falei antes. E quando a gente vê
que muitas coisas é diferente do que está sendo pra gente, né? Que o que está escrito ali ou o que está escrito lá não é exatamente o que a gente está conseguindo viver. Quando você vê que o seu filho não está aceitando isso, ou quando o seu filho não se adaptou com aquilo, ou que não deu certo isso, ou que não deu certo aquilo, vem muita frustração também. E daí a gente também começa a entrar naquela culpa do que eu estou fazendo de errado, o que eu fiz de errado, né? Por que meu filho não dorme a noite inteira? Por que isso? Por que aquilo? Por que ele, né, fala desse jeito? Por que ele faz isso? E daí começa também aquela culpa toda, né? Então uma coisa muito importante que a gente tem é entender que não tem nada de errado com a gente e que cada ser humano é um diferente do outro. Então fica muito complicado a gente entrar nesse espaço de comparações, né? Porque quando a gente é mãe e tem filho pequeno, a gente entra muito nesse espaço de comparações. Ai, como é que foi com teu filho? Teu filho é assim, teu filho é assim, teu filho aceitou isso, como é que tu fez assim? E quando a gente está nessa insegurança de talvez primeiro ou segundo filho e começa a perguntar para outras mães e ler muito sobre esse assunto, a gente acaba tendo essa comparação e acaba nos frustrando porque o filho dela é diferente do seu e muitas vezes você vai acabar se frustrando porque com ela foi diferente, né? Então siga a sua intuição, siga seu coração, você é mãe, você está fazendo certo, você está dando o seu melhor para essa criança, né? Então, o que eu gostaria de trazer também aqui é perceber, né, o que funciona para você e para o seu filho, né? Você ter essa conexão, né, fechar os olhos, se conectar com ele e sentir. E acredita no que vem para você, na sua intuição, percebe, sabe, fortaleça esse vínculo de conexão entre vocês, para você se sentir mais segura nessa maternidade, né? E isso eu digo para vocês que não é só com eles pequenos, porque eles vão crescendo, vão vindo outros desafios nas nossas vidas, né? Então isso serve para todas as idades com nossos filhos, até quando nossos filhos começam a ficar adultos, adolescentes, né? Então quanto mais a gente fortalece esse vínculo com eles, é mais fácil de passar por essas transições, mais fácil para passar por todos os desafios, né, com eles e auxiliar e ser uma contribuição na vida deles, né? Que eu acho que esse que é o nosso papel como pais aqui, é ser uma contribuição, como podemos contribuir para o nosso filho, né? Então, uma coisa bem importante também é a questão, né, do julgamento, que eu falo muito em todos os vídeos, em todas as áreas da vida, é julgamento, né? Então a gente sair desse espaço de julgar, né, como é que é com o filho dos outros, e a partir do momento que a gente sai do espaço do julgamento, não se permitir ser julgada, não se afetar pelo julgamento, né? Entenda que são tudo consciências, interessantes pontos de vista que não servem para você, né? Então, quanto mais você conseguir sair desse espaço do julgamento, daí você já vai entrar numa vibração mais elevada, você vai conseguir ficar mais conectada, né, com seu filho. Então, isso também é um exercício diário a ser feito e bem importante num relacionamento entre pais e filhos, né? Então, a gente viver essa maternidade de uma maneira mais leve, mais fluida, né? Então, esse que é o convite aqui que eu quero trazer para vocês. E isso tudo eu tô aprendendo muito mais, né, com tudo isso que está acontecendo, né, diante dessa quarentena, né? Muita coisa está vindo, muita coisa está florando para mim diariamente durante essa quarentena, né? Então, outra coisa assim que eu mudei a minha maneira de ser agora foi começar a incluir muito mais os meus filhos nas minhas atividades, né? Porque antes eu tinha tudo muito separado, né? Eu preciso fazer um curso, então eu preciso ficar sozinha, eu preciso ficar sozinha para isso, eu vou lá fazer comida, então, né, meu marido cuida deles, ou meu marido vai fazer comida e eu cuido deles, ou eu preciso fazer aquilo, então você cuida. Então era sempre uma coisa muito assim, separada. Então eu aprendi a incluir eles na minha rotina, né? Em tudo que é possível, porque nem sempre tudo a gente vai poder. Tem coisas que nós temos que fazer, né? Que não conseguimos fazer com eles junto. Mas eu comecei a ver coisas que se tornaram possíveis que antes eu julgava impossível, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção
foi um curso que eu fiz de 3 dias, 3 manhãs, que eu estava sem internet no meu quarto, onde eu precisava ficar sozinha, e fui para a sala. E eu fiz os 3 dias de curso com os meus filhos na sala comigo. E foi incrível como eles me respeitaram, como eles cooperaram comigo, como eles vinham fazer carinho, como eles se interessaram pelo assunto, né? Como depois que eu terminava, eles queriam saber o que era, sobre o que era, né? O interesse deles pela minha profissão aumentou muito, eu achei isso fantástico. Então tudo sobre o meu trabalho eu explico, eu falo, eu me abro muito para eles e eles ouvem. A gente acha que eles são pequenininhos, mas meu Deus, eles têm uma inteligência, eles absorvem tudo, é impressionante, né? Até eu estou estudando astrologia atualmente e incluir eles nos estudos de astrologia é sensacional. Falar sobre os planetas, a história de cada planeta, né? Na mitologia, assim, é sensacional. E como eles gravam tudo, como eles entram na história. E está sendo sensacional, está sendo uma escola para mim incluir eles. Claro que fazendo dentro do possível, né? Dentro de onde eu consigo incluir eles, né? A alimentação, né? Fazer comida, eles adoram, então estou sempre incluindo eles em fazer comida, incluindo eles a limpar a casa, que antes era aquela coisa, eu preciso limpar a casa, então você leva eles passear enquanto eu finalizo aqui. Não, agora eles ficam em casa comigo e me ajudam a fazer o que precisa ser feito. Isso está sendo muito bacana também, né? Eles estão começando a entender que a mamãe precisa fazer isso, eles estão ajudando e isso está sendo uma experiência muito legal também, que eu gostaria de estar aqui compartilhando com vocês. No que vocês conseguirem incluir eles na sua rotina é sensacional, né? E outra coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês é que todo final de semana a gente tem feito festas temáticas, né? E eles têm adorado essas festas. E nessas festas temáticas, eu e meu marido, a gente se fantasia também e a gente se dedica a um período do dia a se fantasiar, fazer essa festa e entrar no mundo deles e brincar e é muito divertido e fazer comida juntos, tudo. Isso também está sendo sensacional. Provavelmente, se nós não tivéssemos passado por toda essa pandemia, eu não faria isso em casa com eles, sabe? Então, isso também está sendo muito bacana. Essa última semana a gente fez uma festa junina e foi muito bacana, eles se divertiram muito. A gente colocar musiquinha, a gente dançar com eles, a gente vê aqueles olhinhos brilhando, ver o papai e a mamãe fantasiado também. Foi muito bacana, muito divertido e eles adoram, né? E foi isso fortalece muito a nossa conexão, porque, por exemplo, até hoje, todas as festas juninas que eu fui com eles foi as festas juninas da escola. É muito legal, muito divertido, sim, as da escola, mas essa que a gente teve em casa foi muito bacana, porque foi só nós 4 juntos o tempo todo, se ouvindo, se olhando, perto um do outro, sem estresse de ter que apresentar, de correria, de isso, de aquilo, de horários, de gente, daquela muita gente, aquela coisa que as crianças estão lá adorando, se divertindo, mas os pais estão bem doidos atrás, né? Então, foi muito bacana essa festinha que nós fizemos em casa, nós 4, foi também bem bacana. É uma outra dica que eu dou para vocês, né? Estou aqui compartilhando com vocês que a gente tem feito e está sendo uma experiência bem legal também, né? Então, o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que eu não sei o que é certo, o que é errado, né? Tudo isso que eu venho falando para vocês é de um espaço de compartilhar o que está acontecendo comigo, né? E que o que eu sei hoje é o que funciona para mim. Então o que eu quero trazer aqui é vocês perceberem o que está funcionando para vocês, como que funciona para vocês de um lugar de leveza, de amor, tranquilidade, leveza, né? Então é esse o convite que eu quero fazer para vocês. Como a gente passar por essa pandemia com os nossos filhos de um lugar leve, tranquilo, né? Então, a cada dia eu tô aprendendo muito com eles, né? Eu tô aprendendo muito conversar e entrar nesse espaço deles, observar e sentir, né? Uma coisa muito bacana que aconteceu essa semana também foi, eu fiz uma consulta de florais com meu filho mais velho de 7 anos
E foi muito legal porque eu comecei a perguntar umas coisinhas para ele e ele se abriu para mim de uma maneira, falando sobre os sentimentos e as emoções dele, e isso para mim foi muito profundo. Então, outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é, se possível, se vocês conseguirem chamar o filho de vocês, dependendo da idade que eles têm, para tomar um suco na sala ou na cozinha, né? E começar a conversar sobre as emoções deles, né? O que você sente quando a mamãe fala isso? O que você sente quando o papai fala aquilo? O que você sente quando você assiste, quando a gente está fazendo isso, quando você está fazendo aulinha? E entrar nesse espaço e ver o que eles têm para trazer para vocês, né? Foi surpreendente essa conversa que eu tive com meu filho, ele se abriu de uma maneira e eu consegui me conectar também com ele, perceber questões relacionadas com ele, que foi muito bacana, me deixou muito surpreendida, assim, sabe? Então, isso é outra coisa que eu queria trazer para vocês, se possível, façam isso com os filhos de vocês, né? Tentar entrar nesse espaço das emoções e dos sentimentos que vocês vão se surpreender também, né? Então, pessoal, hoje eu trabalho diariamente, assim, o meu maior objetivo como mãe é ser uma contribuição na vida dos meus filhos, né? Então hoje eu tenho um filho de 7 anos, uma filha de 3, e o meu maior objetivo é poder contribuir na vida de cada um deles, entendendo que eu não preciso dar conta de tudo, né? Mas que eu estou fazendo o meu melhor com a consciência que eu tenho hoje. Né, que eu estou me esforçando em fazer o meu melhor com a consciência que eu tenho hoje, mas que eu também não sou obrigada a dar conta de tudo, né? Então, você entender também esse espaço de às vezes você não se exigir tanto, né? Você entender que às vezes você não precisa dar conta de tudo, que o mais importante mesmo é fortalecer, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, dessa pandemia, é você aproveitar essa situação para fortalecer o vínculo entre vocês, né? E a cada dia que passa durante essa pandemia, o vínculo entre eu e meus filhos está aumentando, né? Está se fortalecendo o nosso vínculo como família, né? Eu, meus filhos e meu marido. Então isso está sendo muito importante, né? E muitas coisas que a gente está vivendo hoje, se a gente continuasse do jeito que estava antes, com escola e tudo mais, muitas vezes a gente não conseguiria entrar nesse espaço, né? Perceber muitas coisas que estão acontecendo. Então, um convite muito importante também que eu faço aqui para vocês é aproveitar esse momento para entrar nesse espaço, né? Que às vezes a gente está tão preocupado, às vezes a gente tem que sair trabalhar, às vezes a gente está em home office, né? E daí as crianças têm aula, e daí a gente está tão preocupado em preencher o tempo deles com atividades, que a gente volta naquele piloto automático, naquela cobrança, naquela culpa e tudo mais, né? Então, vamos aproveitar esse momento que a gente está vivendo isso para refletir muito sobre essas questões, né? E para nos aproximar dos nossos filhos de uma maneira, às vezes, um pouco diferente, né? Do que a gente está tão no piloto automático, tão acostumado a fazer. Mas, acima de tudo, perceba como funciona para você, como está indo para você, como é para você. Siga sua intuição, siga seu coração, e tudo de um lugar de muito amor, muita tranquilidade, muita harmonia, tá? Então eu queria convidar também quem viu esse vídeo aqui até o final, se puder compartilhar, né, como está sendo para vocês, compartilhar como foi, como está sendo, e o que puder, o que quiser compartilhar com a gente, né, nesta quarentena, como está sendo com os nossos filhos, né? É isso, então, a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje, pessoal. Gratidão. Arro!